Examinando as Escrituras, estamos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler agora a partir do versículo de número 13. O tema ainda é a vinda do Senhor. E agora, a partir do versículo 13 até o versículo 17, no final do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, vamos ter algumas palavras de exortação, indicação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando como a igreja deve se conduzir neste período entre a manifestação do iníquo, a vinda do inferno para a terra, entre esse período que estamos até a manifestação do iníquo, então vem a tribulação e até a vinda do Senhor. São exortações a respeito do que devemos aprender, como devemos viver, nos conduzir. Então, o versículo 13 diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, agora vem uma série de indicações, de conselhos do apóstolo Paulo para os tessalonicenses a respeito da conduta deles. Paulo já inicia dizendo que já pode dar graças a Deus pela conduta dos tessalonicenses, já está sendo uma conduta direita, correta. Eles já estão andando no caminho estreito, que é o caminho do justo. O justo anda por este caminho, é o caminho da justiça. Você acerta pela porta que é estreita, poucos acertam por ela, e caminha por um caminho estreito. Poucos andam, conseguem andar, permanecer neste caminho. Os justos andam por ele. Os justos andam constantemente, prosseguem neste caminho. E os tessalonicenses já estavam andando por esta vereda da justiça, porque Deus já estava os escolhendo desde o princípio para a salvação. Então, essa salvação significa achar, encontrar uma porta que é estreita, já é difícil de achar, entrar por ela e seguir após ela um caminho estreito. É o caminho da salvação. Deus já havia escolhido os tessalonicenses para andar neste caminho. E de que forma, então, eles já estavam andando e deveriam saber que estavam andando da maneira certa para prosseguir neste caminho? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que é pela santificação do Espírito. Santificação do Espírito significa justamente uma correção, uma direção do Espírito Santo. Através do batismo com o Espírito Santo, ele vem habitar em nós e ele vem nos santificar. É sim sinônimo de purificar, é sinônimo de corrigir o mau caminho, a mentira, o pecado, a desobediência a Deus, a ignorância do pecado, de não conhecer a vontade de Deus, ou de ler a letra, mas não ter poder para praticar, para viver. Então, uma letra que só vai condenar. Então, essa santificação pelo Espírito é o poder de Deus habitando em nós para nos purificar, para nos transformar, nos dar um novo nascimento e nos preparar para habitar no céu. O Espírito vem do céu. Jesus chega na glória, recebe o dom, recebe a coroa, recebe o poder e imediatamente ele cumpre a sua promessa. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Somos batizados com o Espírito Santo desde o dia do Pentecostes até agora. Todos que são chamados por Jesus pela fé são batizados com o Espírito Santo. E então, este Espírito, como que vai lendo a lei para nós, vai nos ensinando, nos explicando e também nos guiando com força, com inspiração,
com poder, com este sopro na boca, as palavras de sabedoria, discernimento da palavra de Deus. E assim vai nos santificando na verdade, na palavra, no conhecimento. Nós podemos anunciar a verdade, falar do caminho, falar com certeza do que é certo, do que Deus quer, do que a palavra de Deus ensina, como devemos praticar esta palavra. E Ele também nos dá poder para viver esta palavra, poder para ensinar esta palavra. Isso é ser santificado pela santificação do Espírito. É aí que vem a salvação. É aí que vem a certeza da salvação. É pelo Espírito que habita em nós, ele testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E o Filho de Deus vai ter uma prática, uma justiça, uma obra toda especial, diferenciada. É a obra do Filho de Deus. Nós agora somos filhos de Deus. Nós amamos, nós perdoamos, nós tratamos as situações mais diversas com equilíbrio, com sabedoria, com discernimento. Isso tudo leva à justiça de Deus. Somos filhos de Deus. Nós realmente transmitimos a palavra de Deus, nós vivemos essa palavra. Isso nos faz andar com retidão na presença de Deus. Então, salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, é muito importante que sempre que o apóstolo vai falar de fé, nós temos que colocar justamente fé naquilo que produz vida. Fé na verdade. Uma fé correta. Uma fé direcionada à revelação de Deus, à palavra de Deus. A fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos fé para ouvir a palavra de Deus e obedecê-la corretamente, como Abraão. Abraão creu na palavra de Deus. Abraão creu que Deus realizaria a obra. Quando Deus fala ali no Jardim do Éden com o primeiro homem e a primeira mulher, ele dá a palavra sobre a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, para que vocês vivam eternamente. A fé levaria o primeiro homem e a primeira mulher a comer primeiro deste fruto da árvore da vida. Então é fé na palavra, no mandamento, na ordem, na direção de Deus. Como eles não creram, eles preferiram dar ouvido à serpente, ao diabo. Então eles não tiveram fé para ir até o centro do Jardim do Éden e comerem do fruto da árvore da vida. Faltou fé na palavra de Deus. Então aqui Paulo está dizendo que a salvação é pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quando Deus fala, você crê, obedece, pratica esta palavra. Isso traz salvação. Versículo 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo é justamente ele, como filho do homem, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu o pecado, ressuscitou e está à direita do Pai, está glorificado. Então, o nosso chamado é para habitarmos, morarmos, nos reunirmos eternamente com o Senhor Jesus na sua glória, alcançarmos a mesma glória que Jesus alcançou. Ele conquistou por nós. Ele diz: tudo agora que eu receber, eu vou compartilhar com vocês. Vocês terão parte, vocês são meus irmãos, vocês são co-herdeiros comigo, junto ao Pai. Ele é meu Pai e é vosso Pai também, vosso Pai celestial. Então, ele vos chamou mediante o nosso evangelho, essa palavra de fé na verdade, que Jesus é o Filho do homem. Jesus é o Filho de Deus, então ele leva o homem a habitar nos céus com o Pai. Este é o Evangelho, boas novas de salvação, de que estaremos no céu com Cristo, reinando eternamente. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, nesse momento em que o apóstolo Paulo vem falando sobre a manifestação da apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
é muito importante que você tenha uma prática que faça distinção. Distinção à perdição, distinção do pecado, distinção da apostasia. Então, o apóstolo Paulo está exortando a que permaneçam firmes, guardando as tradições da fé, do amor, da esperança. O modelo que Paulo passou para eles já havia se transformado em tradições. Essa é a forma da conduta, essa é a forma que vocês devem manter, devem copiar e permanecer nela. Guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, tanto esta carta quanto os momentos em que o apóstolo Paulo esteve com eles ali, como nós estamos aqui agora examinando as Escrituras e reforçando essa tradição do estudo da palavra e de permanecer desta forma. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Veja que mais uma vez Paulo ligando graça e obra. Começa com a graça. Mas se você vai viver um dia, um instante, um minuto a mais neste mundo, você tem que manter esta constância confirmada, tradição em toda boa obra. É claro que alguma coisa nova, diferente de Deus vai acontecer. Você nasceu de novo. Então você vai realizar obras. Você não nasceu para ficar quieto, parado, sem ação. Eu não preciso de obras. Fui salvo pela graça, mas eu fui batizado com o Espírito Santo, eu nasci de novo para ficar bem quietinho esperando o céu chegar. Não, de forma alguma. Você precisa confirmar essa obra de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida, pela obra e boa palavra. Porque realmente este ministério é feito da palavra. Pela palavra, o ensino. Se há algo que a igreja deve preservar sempre até a volta de Jesus, são os encontros de ensino, de examinar as Escrituras, de estudar, fé na verdade. Para que haja fé na verdade, a verdade tem que ser proclamada, tem que ser dita. Então, nosso ministério é o ministério da palavra. Alguns querem criar uma igreja sem palavra, mas o grande caminhar da igreja é caminhar na palavra, caminhar no estudo, caminhar no conhecimento, caminhar aqui na boa obra. A partir de um bom aprendizado, nós vamos realizar boas obras. Então, o Pai nos amou e nos deu eterna consolação. Eterna consolação, a certeza de que receberemos a nossa herança junto com Cristo. Nós vamos lendo a palavra, vendo que Cristo recebeu, já temos essa eterna consolação, nos alegrando, sabendo que Jesus vai nos dar tudo isso. Ele vai nos dar graciosamente, porque Ele nos amou. O Pai nos amou, o Filho nos amou e nos chamou para morar com Ele no céu. E nós estamos indo para lá. Então é uma eterna consolação. Por isso, boa esperança, essa mesma esperança de alcançarmos a promessa, alcançarmos os céus, alcançarmos o reino. O reino de Deus virá e nós habitaremos eternamente neste reino de amor, de paz, onde não há guerra, não há dor, não há sofrimento, não há lágrimas. E pela graça. Então, realmente, porque você agrada a Deus pela fé, você é agraciado. Você demonstra para Deus a sua fé, a sua boa obra, a sua fé na verdade, a santificação do Espírito. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Graça é o que o homem recebe quando ele agrada a Deus pela fé. Pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, aquele que tem fé agrada a Deus, recebe a graça pela fé. Você precisa de algo que realmente confirme essa escolha. Você é escolhido de Deus pela fé. Quando você crê, quando você tem fé, você agrada a Deus. Abraão agradou a Deus pela fé, porque ele creu
ele ofereceu o seu filho, ele saiu da sua terra, como ele teve atos de fé, boas obras da fé, a fé que opera por amor, pelas obras, ele então agradou a Deus. Nessa hora vem a graça de Deus, é Deus dizendo para você: eu tenho me agradado de ti. Houve 2 momentos em que Deus me envolveu com o seu Espírito e eu estava ali no meio de algo que parecia uma nuvem, uma água com uma maior proporção de oxigênio me envolvia, e dali uma voz começou a falar comigo. Ela falava de uma forma constante, como alguém que não para, não há intervalos, não precisa respirar, e vai falando como se estivesse lendo a palavra. Dessa forma, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente. Ele foi falando de uma forma constante, fluindo, falando comigo, eu ia orando, e ele ia falando por um bom tempo, e no fim, quando eu parei, ele disse assim na voz mais audível possível: porque eu tenho me agradado de ti. Na segunda oportunidade, ele repetiu da mesma forma, e no final ele disse assim: porque eu te escolhi. Então veja que é exatamente o que nós encontramos aqui na palavra. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então Deus disse para mim: porque eu tenho me agradado de ti. É o passo da fé. Quando a gente crê, quando a gente confia, tem fé na verdade, Deus então nos dá a graça. Ele se agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz: eu tenho me agradado de ti, porque você tem confiado no meu nome. Então eu estarei contigo e eu vou tomar você para mim, para a minha obra. Eu te escolhi, porque eu te escolhi, disse o Senhor na minha vida. É exatamente o que o apóstolo Paulo está repetindo aqui. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que falou comigo, é esse Espírito que está aqui falando na palavra. E nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Porque eu tenho me agradado de ti. Você achou graça aos meus olhos, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Noé, acharam graça. Como também Jó, como Davi, Deus os escolheu, porque eles acharam graça diante do Senhor, porque tinha um coração segundo o coração de Deus, um coração que será fiel, um coração que vai buscar a glória de Deus, um coração que ama a Deus e que vai obedecer a Deus, realizando a sua obra, assim como Deus deseja, como Deus quer. Este agrada a Deus, este recebe a graça de Deus, este Deus escolhe para a obra. Então nós vamos orar para que Deus também te escolha, te abençoe, te dê a sua graça, salvação, a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos agora por esta vida que nos ouve neste momento, por todas as famílias de todas as nações, ó Pai, sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua salvação, e que pela fé no Teu nome, Senhor, eles venham a ser escolhidos, Deus, para a salvação, para a vida eterna, para receber com Cristo toda a herança que o Senhor tem preparado, Senhor, para o homem, para a mulher viverem ao Teu lado eternamente, assim como Cristo está neste momento. Ó Deus, nós pedimos salvação para toda a terra, que venha o conhecimento da Tua verdade, que venha a fé na Tua palavra, que venha a santificação pelo Espírito Santo, sejam todos batizados com o Espírito Santo, sejam salvos e abençoados, Pai. Nós oramos porque amamos essas vidas e pedimos, Senhor, abençoe e concede a Tua bênção, a Tua graça, a Tua salvação a toda a humanidade. Nós oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.